nós estamos tendo a grande alegria de receber Júlia Soares, candidata a vice-prefeita de São Paulo pelo Partido Unidade Popular. Júlia é uma mulher forte, atuante e comprometida com as lutas sociais. É coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário e da Casa Laudelino de Campos Melo, uma ocupação que oferece suporte às mulheres vítimas de violência no bairro do Canindé. Ela conhece de perto as dificuldades enfrentadas por muitas mulheres de São Paulo. Além disso, Júlia é também cozinheira e mora na Zona Leste de São Paulo, região que representa com orgulho. Neste episódio falaremos sobre os desafios enfrentados pela mulher negra na política, a sustentabilidade, o impacto dos extremos climáticos e as propostas da Unidade Popular para transformar São Paulo numa cidade de todos e para todos. Júlia, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigada, José Vicente. Obrigada pelo espaço, pela disponibilidade aqui da Zumbi dos Palmares. E agradecer também a todo mundo que acompanha o programa, que vai poder nos ouvir um pouquinho aqui hoje. Que bom, nós estamos felizes por muitos motivos, mas um deles é de saber que você é uma jovenzinha, né? E uma jovenzinha fazendo política como gente grande numa cidade tão grande. Isso daí dá certo? Funciona? Você não tem ficado amedrontada, apavorada de ser a vice-prefeita de São Paulo? É uma ótima pergunta. Na verdade, a Unidade Popular, né, a gente tem uma sorte, digamos assim, de poder contar com uma grande juventude, né? E eu tive a experiência de poder participar desse processo de legalização já na minha militância de juventude mesmo. Sim. Então, dentro da minha escola, na época, uma escola estadual, conheci um pouco da União da Juventude e Rebelião, que é essa organização de jovens que querem fazer uma mudança na nossa sociedade, e fui aprendendo que a política não só tem espaço para os jovens, mas que a gente precisa mesmo ocupar esse espaço, né? Junto com os trabalhadores, as trabalhadoras, mas utilizar mesmo desse espaço que muitas vezes nos é negado para apresentar uma proposta coletiva, uma proposta de poder popular. Uma mulher negra, jovem, numa política que é complexa e que exige demais de todos. Você acha que vai dar pedal? Olha, até essa relação do frio na barriga, né, vamos dizer assim, existe porque é uma responsabilidade, né? Mas tudo que a gente faz dentro da UP é um projeto bastante coletivo. Então eu tenho essa sorte e essa segurança. E realmente, para nós, mulheres negras, né, a situação é muito... Nós vivemos num sistema que é extremamente excludente para nós, né? Que nos nega acesso à saúde, à educação, à moradia. Quem dirá a dizer que nós precisamos ocupar esses espaços políticos, né? Então, estar dentro da Unidade Popular para apresentar que não só essa política deve nos contemplar, mas que pode ser transformada radicalmente, que a gente pode ser poder na nossa sociedade, é o nosso compromisso. A própria história da UP, né, já é uma manifestação dessa competência, dessa capacidade, né, de mudança, de transformação. Porque é um partido novo dentro das dificuldades, né, que se tem para montar um partido e que a UP, né, pôde conduzir com muita propriedade, né, com muita competência para, ao final, se transformar num partido político. E isso, então, demonstra, né, que é possível e que a UP pode chegar lá e que a Júlia Soares também, né, está aí à frente, trazendo a sua proposta, trazendo as suas ideias. Agora, toda maneira, como você bem disse, né, vivemos numa megalópole que tem as dificuldades sobejamente conhecidas e que exige, então, uma abordagem, né, acho que assim, 360, né, não dá para identificar São Paulo por um só dos problemas. E isso, por seu turno, exige também essa capacidade de pensar uma solução 360. Como é que você entende uma cidade como São Paulo nos dias atuais e de que maneira que você acha que você poderia responder essas necessidades? Olha, para nós, né, dentro dessa candidatura à Prefeitura de São Paulo, a gente compreende que estar na cidade, né, que tem o maior orçamento
do nosso país, enquanto cidade, só fica atrás do próprio orçamento da União e do Estado, tem uma importância enorme para a luta que a gente desenvolve nacionalmente. Então, a nossa candidatura, ela tem o objetivo de enfrentar esse processo de privatizações que a gente tem passado, que afeta diretamente o nosso povo pobre, que afeta diretamente as pessoas negras do nosso país, porque estão principalmente nas periferias dessa cidade, enfrentando o transporte público precarizado, que não é investido, não é por falta de recurso, mas por uma escolha mesmo, né, de vender tudo que é possível aos grandes empresários. A nossa candidatura também vem para enfrentar esse processo que a gente tem visto de crescimento do fascismo no nosso país e em São Paulo, né, que é um dos focos na nossa avaliação, desses grandes empresários mesmo, desses grandes ricos que colocam as suas candidaturas, né, para aprofundar a exploração do nosso povo, da maior parte da população, e que, portanto, a gente precisa ter um projeto político que faça um enfrentamento direto a esses setores, né? Os mais atrasados da sociedade, que se colocam muitas vezes como uma alternativa, mas que, na verdade, é aprofundar a exploração do nosso povo, né? Agora, de toda maneira, colocar uma candidatura significa ter que convencer o eleitorado de que essa candidatura tem qualidades e que ela está capacitada para fazer essas entregas. Ou seja, como diria na gíria, precisa combinar com os russos, né? E no momento em que você se apresenta como uma mulher negra e uma jovem mulher, né, você acredita que tem algum tipo de preconceito? Os jovens devem olhar para uma candidatura de uma jovem com preconceito? Devem olhar para a candidatura de uma mulher negra com algum tipo de preconceito ou não? Ou você acha que nos dias atuais isso daí está mais clarificado e as pessoas consideram pura e somente a qualidade, a competência, o projeto dos candidatos? Olha, na nossa sociedade atual, né, que dentro do sistema capitalista se organiza para ter a imensa maioria da população sendo mais explorada, e aí nós estamos falando no nosso país, né, e na cidade de São Paulo, de uma maioria de mulheres, uma maioria de pessoas negras, o discurso estabilizado, digamos assim, é que, na verdade, nós devemos ser excluídos dos espaços de decisão, né? E na nossa avaliação, como que a gente vai convencer as pessoas de que nós somos capazes? Dando demonstrações de como o nosso povo muitas vezes já tem respostas através das suas experiências populares mesmo para resolver os próprios problemas. E muitas vezes quando a gente vê, né, esses grandes políticos que têm todos o mesmo perfil, né, que não representa a diversidade do nosso povo, então são em sua maioria homens brancos ricos, que estão muito distantes da maioria da nossa classe. Eles se dizem muito capazes, mas na verdade pouco conhecem da nossa realidade, né? De, enfim, pegar um transporte público todo dia, morar no extremo da cidade para trabalhar em outro. Eu falo isso porque, como nós sabemos, sendo São Paulo, como você bem disse, o terceiro maior orçamento do país, mas São Paulo também é a cidade mais negra do país, né? São 40% de negros autodeclarados. E isso, se tivesse uma contrapartida direto com as candidaturas, nós deveríamos ter 40% né, de negros nos postos, seja da vereança, seja mesmo dos candidatos à prefeitura. E não foi isso que aconteceu ao longo do tempo e não aconteceu ainda, né? Então significa que nós temos um problema para resolver. E aí você está com um desafio, que você fala em nome desse público, você fala para esse público, e o histórico até aqui não tem sido benéfico, né? As pessoas que falam para esse público não têm tido muito sucesso. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que você está aí no embate com, né, cachorros grandes, como se diz na gíria, que são pessoas que detêm o capital, que detêm o poder econômico, político e detêm até o poder de comunicação, tem capacidade de fazer uma inserção nos espaços comunicacionais com muita ênfase. Como é que você acha que é possível sobrepor tudo isso e dizer em alto e bom som que a Júlia Soares está na área?
Bom, primeiro, eu acho que é importante dizer que, para nós, é muito importante que o nosso povo negro, que as mulheres possam ser poder nessa sociedade, que isso vai se dar além, inclusive, de uma representação, digamos, mais formal, embora ela tenha uma importância, mas ainda é insuficiente, podemos ver pela própria relação dessas candidaturas mesmo atuais, né? Então, a relação, quando a gente vê os próprios, além das prefeituras, mas próprios vices, né? Nós temos uma outra candidatura de uma mulher negra, que é uma policial militar, e que na nossa avaliação não representa um projeto de libertação do povo negro, né? Está mais aliada a uma continuidade desse sistema de exploração. Então, nós devemos fortalecer as nossas lideranças populares, né? As mulheres negras, os homens negros, enfim, da nossa sociedade, que representem um projeto de libertação, né, do nosso povo. Você gosta dessa formatação dos mandatos coletivos, em que um grupo de pessoas trazem os seus capitais políticos para transformar no voto? Isso poderia ser um caminho para resolver parte desses problemas que estamos localizando, na sua opinião? Olha, eu acho que os mandatos coletivos, eles podem ser uma maneira, mas ainda assim, a democracia atual, ela é extremamente insuficiente, né? A eleição, na verdade, ela é um processo da democracia, mas ainda assim, a gente compreende que as pessoas irem votar a cada 2 anos para escolherem os seus representantes, isso dá um passe livre, digamos assim, para a pessoa aprovar qualquer projeto, é ainda muito insuficiente. Então, a Unidade Popular realmente compreende que nós precisamos aprofundar, ter um sistema que possa envolver as pessoas a decidirem. Então, terem, claro, seus representantes, mas, por exemplo, em decisões que são primordiais, né, para o nosso povo, para a nossa classe, chamar as pessoas a decidirem em conjuntos, através de conselhos nos bairros, conselhos nos locais de trabalho. É isso que a gente chama de um programa do poder popular, né? É chamar o povo a decidir. E acho que nesse último período a gente teve vários exemplos, né, embora a gente tenha alguns mandatos combativos que representam o povo, a política geral, ela vai para o atropelo, inclusive, né, para esses mandatos mais à esquerda, digamos assim, mais progressistas. Então, nós precisamos pensar mesmo num modelo que chame o povo, que convoque ele a decidir e a governar junto. Agora, Júlia, mudando aqui de enfoque, né? Acho que você veio e pôde ver que a nossa cidade está tomada pela fumaça. Ou seja, as mudanças climáticas chegaram para valer, e está aí, né, colocando um desafio adicional para a rotina das cidades, das pessoas das cidades, e o poder público vai ter que responder adequadamente, né, para minimizar e mitigar essa questão. O que fazer? Como é que você imagina que seja possível produzir aí uma solução viável para essa questão? Hein? Olha, hoje, inclusive, a gente está batendo com uma cidade com o ar mais poluído do mundo, né? A cidade de São Paulo. Então, a situação realmente é muito grave, e é por isso que, para a gente dizer que ou a gente se organiza para transformar radicalmente essa sociedade, ou é o socialismo, ou é a barbárie, a gente se expressa, na nossa opinião, com esses dados, né? Então, para enfrentar o problema de poluição que a gente tem, as queimadas, você precisa ter um projeto político que faça um enfrentamento aos grandes setores do agronegócio, né, que são os principais responsáveis por esse processo de queimadas, né, de invasão de terras indígenas, quilombolas. E é um processo de envolvimento de todo o nosso país, é verdade, mas que a cidade de São Paulo, exatamente por isso, não passa batido, né? Você tem uma prefeitura que fecha os olhos, por exemplo, à destinação de terras que o governador Tarcísio dá, né, aos grileiros, aos seus aliados, é um processo de entrega ou não também da relação de domínio de território aqui na cidade de São Paulo. Então, na nossa opinião, nós precisamos, além de fazer um enfrentamento direto, ter condições de que a produção, né, as grandes indústrias, não sejam as organizações que vão decidir
se elas vão lucrar ao máximo com a nossa saúde, se vão continuar poluindo, despejando as suas, enfim, o resto da sua produção nos mares, nos rios, enfim, sem nenhum tipo de punição, de responsabilização, ou se nós vamos ter uma produção que seja o suficiente para voltar para a sociedade, né? Que não seja voltada ao lucro de uma minoria, de algumas famílias da cidade de São Paulo. Agora, você diz que uma das demandas necessárias e um dos aspectos relevantes do pensar e fazer a gestão do município é a mobilidade, não é? E nós estamos vendo o processo de ônibus elétrico, por exemplo, que a cidade está implantando, e estamos vendo, por exemplo, a questão, inclusive, desse passe livre aos domingos, para as pessoas transitarem de um lado para o outro da cidade. Você acha que isso são medidas importantes? Você, hipoteticamente eleita, vai ampliar, vai fortalecer, vai manter essas políticas? Ótima pergunta, porque transporte é realmente um dos elementos centrais numa cidade de dimensão como São Paulo. Primeiro, acho que é importante a gente lembrar, né, contextualizar que o passe livre, tanto para os estudantes, mas a própria relação de domingo foi uma conquista dos movimentos sociais, né, em especiais dos estudantes, que a gente tem uma movimentação histórica, né, contra o aumento das passagens aqui na nossa cidade, e que deve ser, sim, ampliada. E para que a gente possa ampliar, você precisa, novamente, não oferecer um processo de privatização, tanto das linhas de ônibus, né, que hoje tem um domínio grande enfim, das peruas, de um processo extremamente privado, né, não só Aliás, privatizado, mas terceirizado. Do acesso do crime organizado dentro Exatamente. do sistema de transporte. Que tratam, né, essa atual prefeitura do Ricardo Nunes, trata como se fosse algo, digamos assim, paralelo, mas que, na verdade, é uma relação extremamente reconhecida e acompanhada, né, pelo atual prefeito. Assim como o exemplo da máfia das creches, enfim, esse tipo de venda do transporte público não acontece sem a gestão saber, né? E o próprio, quando a gente fala de transporte, enfrentar o processo de privatização das linhas de trem e do metrô, né, em especial, porque nós temos uma rede que pode ser ampliada e que não é, porque hoje os grandes políticos, né, os atuais da prefeitura, os seus representantes à vereança, não utilizam do transporte público, né? Não se importam em que nós sejamos humilhados e humilhadas para conseguir acessar, enfim, para chegar até o seu trabalho, né? E quem dirá utilizar o transporte no domingo, né? Que deveria ser uma oportunidade de lazer para a maior parte do nosso povo, muitas vezes é um transtorno, né? E as pessoas, quando têm a sua folga no domingo, deixam de usar porque sabem que vão ter que enfrentar 3 horas, né? Até, enfim, conseguir acessar um ônibus, conseguir acessar o metrô. Agora, Júlia, por outro lado, nós estamos dizendo que uma das dimensões importantes e das preocupações importantes também da nossa vida urbana é moradia, não é? E a gente tem visto quantas pessoas têm transformado as suas moradias em céu aberto, né? Nas ruas, nos baixos dos viadutos. Enfim, as pessoas estão sem oportunidades e também sem acesso à moradia. Como é que a gente pode resolver essa questão e como é que você imagina que precisamos conduzir essa questão? Ótima pergunta, porque primeiro que, veja aqui de novo, né, nós estamos na cidade mais rica do nosso país e nós temos batido recordes de pessoas em situação de rua, já são mais de 80 mil pessoas na cidade de São Paulo, e não é por falta de espaço, né, porque nós temos centenas de milhares de locais desocupados, mesmo no centro de São Paulo, que seriam suficientes para cobrir essa demanda, mas em nome do lucro, né, das grandes empreiteiras, das grandes construtoras, esses locais são abandonados muitas vezes e os movimentos sociais que ocupam são muitas vezes reprimidos, né, com muita violência, em especial as pessoas também que ocupam pela necessidade, às vezes não necessariamente com um movimento social.
Então, a gente acha que, primeiro, falar de moradia é falar de dignidade para o nosso povo, é falar de acesso ao básico. Devia ser uma garantia, né? Mas, novamente, nesse sistema nos é impedido a garantia da nossa sobrevivência. Mas a prefeitura pode ajudar a produzir uma solução para essa Com questão? certeza, pode e deve, se ela tiver a serviço do povo, né? Se a gente não tiver o lucro acima da vida, se a gente não tiver uma avaliação de que as grandes empresas devem fortalecer esse domínio mesmo, né? Se não forem elas mandando na cidade, nós podemos apresentar um projeto que acabe com o déficit habitacional. E um exemplo disso que a gente, através da nossa experiência, né, do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, utiliza quando o povo está organizado para conquistar os seus direitos, a gente consegue. Em Minas Gerais, a estimativa, né, é que os movimentos sociais que lutam por moradia já conseguiram construir mais habitações do que os governos da prefeitura, né, do governo estadual e mesmo em programas do governo federal, juntos. Quer dizer, é possível convergir, né, o interesse, mas também a ação da população para produzir solução para essa questão. Mas eu quero te perguntar uma outra coisa, porque eu vi que você tem aí uma grande atuação na Casa Laudelino de Campos Melo, né, que é um espaço que acolhe mulheres em situações de violência. E a violência contra as mulheres está na ordem do dia, né, sobretudo os assédios de toda a natureza. Nós vimos agora, nesses dias, né, que um ministro dos Direitos Humanos, ao final, acabou afastado por suspeita de assédio sexual e assédio de toda a natureza. Mas o fato é que isso está aí na ordem do dia e as mulheres ainda têm dificuldades de poder trabalhar com tranquilidade sobre essa questão. Como é que a Prefeitura de São Paulo, como é que, estando na Prefeitura de São Paulo, é possível construir mecanismos e equipamentos para atender essas pessoas, para acolher essas pessoas e até para responsabilizar, né, os seus detratores, os seus algozes? Como é que você acha que nós precisamos tratar dessa questão? Para nós, José, é muito importante falar que a Casa Laudelina, né, é localizada aqui no Canindé. Ela desenvolve esse trabalho através da nossa experiência do Movimento de Mulheres Olga Benário desde 2021 e atualmente a gente tem passado por um processo de ameaça de reintegração de posse, né? Então é importante a gente conseguir denunciar nesse espaço porque a nossa casa já teve condição de atender centenas de mulheres, sendo um movimento social, então isso significa que nós não recebemos nenhum tipo de financiamento, além das pessoas que contribuem com a nossa luta, trabalhando de maneira voluntária, né? Tanto as militantes do movimento, mas também assistentes sociais, advogadas e psicólogas, entre outras trabalhadoras. E esse trabalho é possível porque, na nossa avaliação, as mulheres precisam se organizar, né, para enfrentar esse processo de violência que a gente tem passado e que tem se aprofundado a cada ano. Inclusive, a cidade de São Paulo, nos últimos anos, tem batido recordes de violência, como você disse, de todas as naturezas, né? Infelizmente, é um processo... Nós estamos numa situação que é extremamente profunda na nossa sociedade e é extremamente naturalizado, né? Inclusive, é difícil, né? Eu, pelo menos, nunca conheci uma mulher que tenha negado ter passado por algum tipo de violência. Então, nós precisamos ter espaços seguros, onde as mulheres sejam escutadas, sejam respeitadas. E nós não vamos ter isso se hoje, por exemplo, as casas de atendimento às mulheres têm sido cada vez mais precarizadas, né? Têm tido seus serviços, as suas profissionais diminuídas, têm trabalhado com poucas profissionais, e todas elas têm a sua gestão terceirizada. Então, na verdade, é mais uma situação que a gente passa, que a gente vê o nosso povo em extrema violência, e que ao invés de se ampliar uma rede de atendimento, você vê os nossos direitos serem vendidos, serem rifados. E nós estamos falando aí de vidas, né? De mulheres que muitas vezes, como chegam na Casa Laudelina,
procuram um serviço, sejam das delegacias, sejam das casas de referência, não tem a sua orientação, então, ou dizem para passar depois, para agendar, ou não tem profissional, ou questionam se a mulher quer denunciar mesmo. E elas precisam insistir ou muitas vezes voltar para suas casas sem terem um atendimento e um acolhimento, né? Sem terem condições de romper com esse processo de violência, que muitas vezes passa por ter uma independência financeira, porque muitas mulheres... Por ter moradia. Exato, por não ter moradia, por não ter garantido o futuro das suas crianças, porque são várias violências muitas vezes, né? Quando a gente vai escutá-las, quando a gente atende elas lá na Casa Laudelina, em especial no bairro do Canindé, quem conhece sabe que é um espaço, embora central, né, da cidade, extremamente marginalizado, vulnerável. Né? Júlia, você falou em rifar, né? E eu me recordei que um dos problemas que está se abatendo sobre todos, mas sobretudo sobre essa população mais vulnerabilizada, é justamente o problema do jogo. Né? Nós temos lido, visto e conhecido que as pessoas estão desviando parte dos seus pacos, né, e poucos recursos para jogar nas apostas de toda a natureza. E isso seguramente vai produzir um desequilíbrio familiar, vai produzir um desequilíbrio no orçamento, vai criar débitos e passivos enormes e vai seguramente ser um limitador para que as pessoas sigam adiante na sua rotina. De que maneira que a prefeitura, de que maneira que uma legislatura que tem essa preocupação com as mulheres, com vulneráveis, pode ajudar limitar esse tipo de impacto dos jogos, das apostas na vida e sobretudo no orçamento familiar? Ótima pergunta, porque você vê que a situação de miséria e de falta de perspectiva do nosso povo, né, atualmente está tão profunda que exatamente se utilizam disso, né, para enriquecer em cima da falta de perspectiva e de uma falsa promessa de saída individual, né? Então, as famílias... Joga no... Exatamente. Seu problema. Exatamente. Uma coisa que até pouco tempo atrás, né, como a gente conhece, era proibida, que são as apostas, né, que são os jogos de azar, e não se chamam jogos de azar à toa, se arranja um jeito para apresentar isso como uma saída, né? E lucrar em cima disso. E quando a gente vê, inclusive, quem são os principais que lucram, não são as pessoas que apostam, pelo contrário, é novamente uma minoria que utiliza disso, e hoje o nosso país também se localiza como um dos principais, né, que movimentam dinheiro. O quarto maior mercado de jogos do mundo. Exatamente, então é um negócio extremamente lucrativo para uma minoria de pessoas e que apresenta uma saída falsa para o nosso povo, né? É mais fácil para eles apresentar que você deve se libertar individualmente apostando todo o seu pouco dinheiro que você ganha do que você se organizando e enfrentando esse sistema. Então, na nossa opinião, da Unidade Popular, nós devemos dizer para o nosso povo que, primeiro, isso é falso, ninguém se liberta sozinho, ninguém sai de uma situação de miséria e de exploração só, e que é possível, mas é uma necessidade nossa nos organizar para fazer esse combate. Porque se você tem pessoas que não estão em situação de miséria, que não estão em situação de desemprego, que não estão em situação de violência, dificilmente a pessoa vai se colocar em risco dessa maneira, né? Dificilmente a pessoa vai ter como perspectiva se libertar através de um jogo de azar, né? Mas para isso nós devemos ter condições de apresentar uma saída para o nosso povo que permita isso, né? Que tenha moradia digna para todo mundo, que tenha alimentação para todo mundo. Agora, Júlia, de toda maneira, né, e já que caminhando para o final, nós estamos numa instituição de ensino, Sim. Não é? E muitas dessas questões que você está pontuando, elas estão subordinadas a que tipo de conhecimento, a que tipo de educação, né? Que escola a gente está disponibilizando para os nossos jovens, para os nossos adultos, e que valores essa escola está, então, da mesma maneira, compartilhando com essas pessoas.
e também se a escola que nós temos está sendo capaz de formar os recursos humanos de acordo com o que está sendo solicitado pelos novos tempos, né? Sobretudo esse novo tempo do conhecimento digital, né? O que você acha que a nossa escola vai precisar para dar conta desse novo desafio e de que maneira que você, como nossa candidata, vai atender essas necessidades? Bom, para nós, a questão da educação é realmente central, porque mobiliza o futuro, né, da humanidade, a juventude, permite que a gente tenha um pensamento crítico. E também não é à toa que nós estamos passando por um processo de precarização do ensino público, né? Inclusive desde as creches, né? Que é de responsabilidade da prefeitura e que a gente tem visto esse, não só descaso, né? Mas um crime contra o nosso povo, que foi esse processo da máfia das creches aqui na cidade de São Paulo, onde você tem milhões desviados a fim de beneficiar algumas empresas aliadas diretamente do Ricardo Nunes, né, aqui na cidade de São Paulo. Mas, além disso, é um ataque direto a todos os tipos de ensino, né, assim, público, porque o Ricardo Nunes, inclusive aliado do governo do estado, tem defendido esse processo de privatização das escolas e de militarização, né, das escolas estaduais. Você é a favor ou contra a escola cívico-militar? Completamente contra, porque é um projeto de punição aos jovens, né, dentro das escolas. É um projeto que visa dominar o nosso povo desde o ensino, né, para dizer que nós devemos simplesmente abaixar a cabeça, normalizar a violência policial, mesmo dentro das escolas, que muitas vezes é um dos poucos espaços seguros para a nossa juventude. É uma piora para os professores, inclusive, né, porque, e para os outros trabalhadores das escolas, que seriam, né, substituídos por policiais militares aposentados, que vão ganhar um valor muito mais alto, que poderia ser investido diretamente na educação. E, inclusive, nós devemos lutar para ir para a ofensiva no sentido da educação. Então, garantir que a gente possa e deva acabar com a taxa de analfabetismo na nossa cidade, mas, inclusive, colocar isso como uma bandeira nacional, né? O nosso país tem condições, se o ensino não for voltado a privilegiar os grandes tubarões de ensino, né? As grandes empresas que querem dominar do ensino básico ao ensino superior, né? Então, nós devemos ter condições de ter instituições de ensino comprometidas com o desenvolvimento humano, né? E não para formar pessoas para aceitarem trabalhos precarizados e não se organizarem, simplesmente aceitarem que os militares, né, mandem e desmandem nas nossas escolas e no nosso país. Quando a gente fala de democracia, precisa enfrentar esse tipo de ensino, né? Júlia Soares, não é? Candidata a vice-prefeita de São Paulo pela Unidade Popular, não é? Uma mulher forte, atuante e comprometida com as lutas sociais. Te cumprimentar pela sua trajetória política, não é? Desejar muita sorte e dizer que nós ficamos muito satisfeitos, né, de saber que você, uma mulher negra e jovem, entendeu que a política é também, né, uma forma importante de ajudar a produzir soluções para a comunidade. Muita sorte para você e que você possa voltar mais vezes no nosso Conversa com o Reitor, tá bom? Eu queria agradecer, José Vicente, o espaço é importantíssimo. Queria aproveitar para dizer para as pessoas conhecerem o projeto da Unidade Popular, a história do nosso partido, que hoje é um partido que conta com sua maioria de candidaturas pretas, inclusive, né, em relação aos outros partidos. Tem nas suas direções maioria de mulheres e nas suas candidaturas, porque na nossa avaliação isso não é um esforço, né, mas é um reflexo da relação que nós temos da nossa construção através dos movimentos sociais e da história do nosso país, né? E, inclusive, esses espaços são muito importantes porque o nosso partido, infelizmente,
poderia ser chamado, né, a apresentar as nossas propostas nos grandes meios de comunicação, mas é muitas vezes boicotado por conta da cláusula de barreira, e do nosso partido, por ser popular, né, funciona através do autofinanciamento, então a gente só pode agradecer mesmo e contar com os espaços que têm esse compromisso e com a rua, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza, de novo, sucesso e muita boa sorte, né? E vocês que acompanharam, obrigado pela gentileza da audiência. Até o nosso próximo programa Conversa com o Reitor. Abraços, tchau.